Invejas, também não preciso ficar debatendo sobre isso, vocês sabem, todos nós sabemos o que é inveja. O pastor André uma vez deu uma definição muito interessante, eu gostei do que ele falou sobre inveja. Ele falou, existe uma linha muito tênue entre você ter um foco, uma motivação, uma ambição saudável de trabalhar, construir coisas, e você olhar, de repente, olhar para o São Francisco, o São Francisco tem uma casa, eu queria ter uma casa igual ao São Francisco. Então, existe uma ambição saudável, que é quando você olha para alguém e usa a pessoa como referência. E aí você trabalha, você não quer nada do que é dele, você só usou o que ele tem como uma referência. Eu gosto do carro lá do Lineu, lá da van, eu quero ter uma van igual aquela. Aí você vai e trabalha arduamente para chegar naquele objetivo. Depois você vai traçar outros. Isso é uma coisa. O que é inveja? Isso não é inveja. Isso aí é você ter uma ambição saudável. Você usa alguém como referência para te jogar para frente. O que é inveja? Quando você olha, viu, eu gostei daquela van do Betão. O Betão, você está vendendo a van? Você vai vender? Não, porque eu queria uma van, mas eu queria a sua. Gostei da sua. E aí a pessoa, ela não quer uma van igual a do Betão, ele quer a dele. E aí a pessoa vai tentar primeiro, normalmente a pessoa vai tentar as formas lícitas. Quer chegar para ele e ter um... Mas vai chegar uma hora que a pessoa vai ultrapassar o lícito para o ilícito. Isso pode acontecer com objetos, com pessoas. É nesse caso que acontece, por exemplo, os adultérios, as infidelidades. Muitos deles são provocados por inveja de alguém que põe o olho num outro alguém e ele não quer uma pessoa parecida, ele quer aquela. Isso é inveja. É quando eu não quero algo semelhante, eu quero esse, quero isso. Isso é terrível. Invejas, bebedices e glutonarias é outro cabo de guerra esse assunto aqui. Porque, de novo, a Bíblia, ela não proíbe você de fazer ingestão de bebida alcoólica. Você não vai achar essa proibição na Bíblia. Mas a Bíblia proíbe você de se entregar a qualquer tipo de bebida, não é só alcoólica. Está falando bebedice aqui. Está falando bebedice do quê? É óbvio que o natural a gente chama de bebida alcoólica, mas pode ser qualquer coisa. É o exagero com o beber e é o exagero com o comer. É o que Paulo está falando. Agora, o que está prescrito aqui no que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, é próprio da nossa carne exagerar. É amar demais uma coisa ao ponto que você idolatra. É querer demais uma coisa ao ponto que você inveja. É sentir ódio demais ao ponto que você bate. É você querer tanto que você come ou bebe mais do que você precisa, mais do que você deve. É o exagero. A nossa carne, ela está o tempo inteiro trabalhando pelo exagero. E então o que é que ele está dizendo aqui que é obra da carne? Beber demais. Tem gente que não bebe demais cerveja, mas bebe demais coca. E Coca-Cola é um negócio terrível. Coca-Cola é uma coisa que você tinha que excluir. Aliás, refrigerante é uma coisa que a gente tinha que excluir da vida da gente. Eu tirei refrigerante fora da minha dieta já faz 9 meses já. Não consegui tirar 100%, porque de vez em quando eu vou em alguma festa, algum lugar, e não tem nem água para beber. É ou refrigerante ou nada. E aí, às vezes você come alguma coisa, então eu pego lá meio copinho e bebo. Mas eu vou para casa com uma tristeza tão grande que eu falo assim, eu estava 3 meses sem encostar, e agora eu tive que encostar porque eu não aguentei de tão seca que ficou minha boca. Mas isso aí me rendeu uma perda de peso e um aumento de saúde maravilhoso. Para não falar que caiu o sódio meu, que estava muito alto, o ácido úrico. Porque esses refrigerantes todos aí são sobrecarregados de sódio. Principalmente os diets e os lights. Diet light é assim, você só está fazendo uma troca, você está trocando o açúcar pelo sal. Porque todo enquanto é bebida diet ou light está sobrecarregada de sal, de sódio.
Então não adianta nada. Os sucos também é a mesma coisa. E esse negócio é tão prejudicial quanto o açúcar. Você está trocando 8 por 8. 60 por meia, 6 por meia dúzia. É isso que você está fazendo. Então tem gente que fala do álcool, mas se entope de Coca-Cola. E às vezes é até viciado em Coca-Cola. O dia que não toma Coca-Cola tem um treco. Cafezinho. Eu conheço gente que se não tomar cafezinho tem dor de cabeça. Ai, estou com uma dor de cabeça, mas preciso tomar um café. É vício. É vício. Tá? Então, Paulo está dizendo, esses exageros que a gente faz, comida. Gente, olha, uma coisa que eu tenho aprendido, como a gente come além do que a gente precisa. Como a gente come. Olha, sabe quantas colheres de arroz você precisa por dia? Saudavelmente? 2. Sabe quantas de feijão? 1. Sabe quanto de carne? Estou dando uma aula para vocês de nutricionista. Vocês viram que eu estou... eu preciso disso aqui de carne por dia. 100 gramas de carne. Não, isso aqui eu estou falando do almoço. Agora você pode comer durante o dia umas 3 frutas. Umas 3 frutas você pode comer durante o dia. Quantas fatias de pão você precisa por dia? A gente exagera demais. A gente come muito, tá? Algumas dicas assim é que a gente guarde isso. Eu estou numa peleja, numa guerra. E a guerra entre a carne e o espírito não é só quando você vem na igreja, não. Quando você senta na mesa para comer. Existe conflito no nosso coração. Essa pergunta que eu quero deixar com vocês hoje. Existe conflito no nosso coração. Existe guerra dentro de nós contra estas coisas que eu citei. Se existe, glória a Deus, porque é sinal que o Espírito Santo está trabalhando em você. Se não existe, dobre o teu joelho, porque hoje o Senhor fala com você. E busca a Deus. Fala, Senhor, eu não quero ser um desses que está entregue às obras da carne, que não vai entrar no reino dos céus. Eu preciso que o Senhor me transforme. É isso. São as únicas 2 atitudes que nós podemos ter. Ok? Então pense sobre isso, reflita. Nós devemos refletir sobre isso. Até na hora também de lidarmos com as outras pessoas. Até para podermos orar por elas, interceder por elas, compreendê-las, animá-las, incentivá-las, ajudá-las. Porque todos nós estamos nessa batalha. Todos nós estamos. E uma das coisas que mais me surpreende, ao mesmo tempo me choca de uma maneira triste, quando eu leio sobre estas obras da carne, é porque quando a gente faz essa leitura a gente se enxerga. É um olhar para o espelho. E Paulo certamente, ele deu, como ele fez lá em Romanos, como ele fez em Coríntios, ele deu uma boa olhada para dentro dele. E como qualquer um de nós que olha para dentro de nós, nós vamos encontrar uma lista de coisas ruins que o Espírito Santo precisa combater dentro de nós mesmos. Elas estão lá. Algumas ainda não foram colocadas para fora, mas elas estão lá dentro. E eu preciso reconhecer isso, porque sem reconhecer isso eu não vou dar nenhum passo em direção a mudar. Uma das coisas que a gente tem aprendido na história da igreja é que um grande avivamento na vida da igreja só acontece depois que a igreja reconhece o quê? O seu estado de pecado. Todos os grandes avivamentos que aconteceram na história começaram com o quê? Começaram com arrependimento. Começaram com confissão de pecados. Reconhecimento de erro. E Paulo saiu de um combate ao moralismo, e agora ele entrou para um momento muito mais profundo, que é isso que a gente tem que fazer, não é ficar pregando moralismo, mas é levar as pessoas a entenderem uma coisa: nós somos maus, não tem força nessa terra, humanamente falando, que extingua o mal que existe em nós, mas o Espírito Santo de Deus pode frear tudo isso daí. E se nós dependermos dele, confiarmos nele e buscarmos o Senhor, ele vai fazer morrer essas obras da carne. E à medida que elas forem morrendo, nós vamos avançando
no amadurecimento em direção àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós devemos fazer isso. É tão bom e existem mecanismos bons para a gente trabalhar nisso. Ontem e hoje eu saí para levar ceia com o João Ailton. E ontem e hoje, quando eu entrei no carro, João, pastor, vamos acalmar nosso coração? Aí, vamos, João. O que você tem aí? Aí ele pôs um CD lá do quarteto cantando uns hinos. E como é verdade, quando a gente começa a ouvir verdades sobre o céu, verdades da Bíblia, sabe o que acontece com o nosso coração? Ele vai acalmando. Mas entra no carro e liga na Jovem Pan para você ver o que acontece. Você vai ficar irado. É isso. Tudo é uma decisão. Quem que eu vou alimentar? Eu vou alimentar o Espírito, o novo homem, dentro de mim, ou eu vou alimentar a minha carne? Tudo é uma decisão. Vamos orar?